Vamos, Pastor Omar estará poniendo Salmo 78. Todos estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 4. Salmo 78. Todos en fuerte voz. A la cuenta de 1, 2, 3. Escuchad, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos lo contaron. 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Palabra del Señor. Aplauda la palabra del Señor. Puede sentarse, por favor. Puede sentarse. Queridos, el salmista David está diciendo de que ele escuchou algo. Chaquimanta, hermanos. No, Chaquimanta no, hermano. Uyari, Hawari, hermanos, ponga atención. No caminen, no hablen, no respiren. E David está dizendo de que ele escuchou algo de seus padres, pero no se puede callar. Hay un dicho que dice: la historia será nuestra maestra o será nuestra funeraria. La historia tiene mucho para enseñarnos o mucho para matarnos. Y lo que David está diciendo es en nuestro texto base, en esos pocos minutos, es que Dios le había enseñado al pueblo de Israel sus testimonios, sus leyes, sus ordenanzas, y ahora David no podría callarse e ir a la tumba con tal conocimiento y no pasar a la siguiente generación los hechos grandiosos del Señor. Hoy estamos recordando 508 años de la Reforma Protestante. Foi um dia de feria, um dia de cancha para os buenos cachabambinos. Um dia de cancha, 31 de outubro de 1517. La ciudad, todos os pueblos bajaban a la pequena ciudad, pero no tan pequena. Havia uma universidade, havia colégio de Wittenberg, Alemanha. Toda a gente bajava de los cerros, como estamos aqui em Cochabamba, como venir de Quillacollo, como venir de Sacaba, de Tranca, venir de los rincones de Cochabamba para la cancha de Cochabamba. E allá estava a igreja onde estava um castilho del príncipe Federico, e estava uma linda igreja, a igreja de Wittenberg. E Martín Lutero, desafiado por la palabra del Señor, Martín Lutero amaba al Señor, Martín Lutero amaba la iglesia, Martín Lutero amaba a sus amigos, los cardenales, los obispos, tenía gran amistad, pero Martín Lutero fue actuar, fue servir como profesor del libro, a la carta a los romanos, era profesor de teología, un hombre que amaba la palabra del Señor, y Martín Lutero se castigaba, se latigaba, ahí estaba sufriendo, diciendo cada vez sus lamúrias, sus sufrimientos, quería amar al Señor, quería honrar al Señor, él quería servir al Señor, pero en su corazón no había paz. Él iba a las misas, iba a la iglesia, participaba, leía la Biblia, oraba, cantaba, pero su corazón estaba vacío, 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 no encontraba las respuestas que buscaba, seguía vacío. Y ahí entonces ele pensava: me voy a castigar, y se latigaba, y se castigaba. Passava mais de 8 horas al dia en el confessionário, confessando sus pecados, al punto que el cardenal que estava aí dijo: Martín Lutero, quando tengas um homicídio, quando tengas um crime muito forte, venga a confessar, por favor, porque eu não soporto mais suas confissões. Eres um homem vazio de alma. E Martín Lutero seguia buscando al Senhor e não encontrava paz, não encontrava paz. A religiosidade no te dará la paz que necesita. La iglesia no te dará la paz que necesita.
Los amigos no te darán paz que necesita. Un título colgado en la pared no te dará la paz, la satisfacción que necesita. La realización, el matrimonio no te dará la paz, la respuesta que busca. La sexualidad, la drogadicción, la cocaína, la marihuana no dará las respuestas que usted está buscando. La única respuesta fue lo que Martín Lutero encontró. Y Martín Lutero encontró leyendo la palabra del Señor. Y cuando llegó a Romanos capítulo 1, Martín Lutero se detuvo y dijo: ¿cómo? ¿Cómo así? Que la justicia de Dios se revela por fe. Martín Lutero solo conocía una justicia, esa justicia de un Dios airado. Martín Lutero llegó a decir: yo odio a Dios, yo quiero amarlo, pero no puedo. Yo odio porque no puedo satisfacerlo, no puedo contentar su corazón, porque su justicia pesa sobre mí, su ira pesa sobre mí. No puedo satisfacer, agradar a ese Dios. Pero cuando lee que la justicia de Dios se revela por fe, Martín dijo: ¿cómo? ¿Cómo la justicia de Dios está en el Evangelio? No puedo entender ese texto. Y va a orar, va a estudiar, y Dios le va a revelar que la justicia que Dios está hablando en Romanos capítulo 1 versículo 17 no es la justicia de un Dios airado, aunque Dios va a ejercer su justicia. Pero Martín Lutero ha entendido por la palabra que no es la justicia propia, no es su propia justicia, no es pagando penitencia, no es indo a Urucupinha, no es indo a las citas, no es indo ahí a Oruro, no es indo ahí a Aparecida en Brasil. No, la justicia de Dios tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Escuche por favor, en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, toda la justicia de Dios que dice que debemos recibir, toda la condena del pecado, todo nuestro pecado ahora pasa a Cristo. Cristo en la cruz colgado, toda la justicia de Dios, la ira de Dios que merece la muerte, ahora está sobre Jesús. Jesús nunca fue pecador, Jesús nunca pecó, pero la Biblia dice que en la cruz Dios lo hizo pecado por nosotros. Ojo, no pecador, es inmaculado, es santo, es puro, nunca pecó, nunca tuvo un milésimo de pensamiento malo. No, pero en la cruz todos nuestros pecados, mis lascivias, mis malos pensamientos, mis malas actitudes, mis malas acciones fueron puestas en Cristo. Él cargó todos mis pecados. No es que Dios escondió bajo la alfombra mis pecados y ahí nomás, no, en la cruz Cristo sufrió toda la amargura, el peso de mi pecado, al punto de gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no soportó a ver su Hijo Santo cargando todos mis pecados y sus pecados. Pero no termina ahí. Toda su justicia, toda su santidad, todo su amor, todo su perdón, ahora es pasado para nosotros. Yo merezco el infierno, yo no merezco ir al cielo, yo no merezco perdón de pecados, pero ahora toda la justicia de Cristo, Él cumplió toda la justicia de Dios, cabalmente perfecta. Toda la justicia de Él pasa para mí ahora, todo su perdón pasa para mí ahora, como una transacción bancaria. Todos mis pecados en Él, toda la justicia de Él en mí. Ahora, em Cristo, Martín Lutero começou a entender que não era sua justiça própria, não era pagar penitência, não era carregar pedras, não era quantas Ave Marias tinha que rezar, não era quantos Padres Nuestros, era um homem devoto à religião. Pero Martín Lutero entendeu que a justiça, como disse em sua literatura, uma palavra em latim, extra nos, que significa uma justiça que vem de afuera, não vem da igreja, não vem de los papás, não é hereditário, não se passa por uma oração, não se passa por um aceite na frente, não se passa por belas músicas, não se passa por ir a la misa, não se passa por ir ao culto, não, se passa por aquele que morreu em la cruz, está vivo e seu nome é Jesucristo. Martín Lutero entendeu que agora podia estar confiado tras Cristo Jesús, e agora não tinha que se latigar mais,
no tenía que castigar más su cuerpo, no tenía que buscar más su propia justicia, porque la justicia estaba en Cristo. En Cristo, la respuesta del vacío, la respuesta que usted necesita hoy se llama Jesucristo. Ya deja de buscar en su propia religiosidad. Ya basta, ya basta. Es tiempo de correr a los pies de Cristo y decir: Señor, ya no aguanto más, hasta aquí he luchado y no puedo más. Ahora, Señor, confío en tu justicia, confío en tu justicia, me apego a ti. Oh Señor, corro hacia ti. Y la Biblia dice, Jesús dijo: todo aquel que viene hacia mí, de manera ninguna lo echaré fuera. Jesucristo está listo, de brazos abiertos, para recibir a usted y a mí y a todos nosotros que confiamos en Él. Amén, amén, amén. Viernes me sorprendió. Viernes. Eu estava de minha terraça em Sacaba. E eu mirei a praça de Sacaba. Uma multitud grandiosa. Uma gran multitud. De niños. Ponga atenção, por favor. Mire aqui. Mire aqui. Me surpreendeu o que vi em Sacaba. E você sabe o que estou dizendo, porque Heroínas estava igual, Ayacucho, Parque del Peatón aqui estava igual. Uma multitud de pessoas com roupas, fantasias, maquillajes, músicas, celebrando uma fiesta que não é uma fiesta cultural. Não é uma fiesta onde há uma linda música boliviana tocando, aguaios, comida. Não é uma coisa cultural boliviana. Nunca foi e não é. Uma festa maligna que traz à frente ao próprio Deus, dando ênfases, dando alabanças, dando glória ao inimigo de Deus. Al inimigo de Deus. Não seja radical, pues. É cultural. Não é cultural. Nem nasceu em Bolívia. Vino de los celtas. Vino allá de arriba, de norte de Europa. Ganhou Estados Unidos. Chegou à América Latina. Foi transformada. Horrível. E aí, do jueves, estávamos na casa. A festa de Halloween aí, por todo lugar. E mis bebês estavam na casa. Mis nietas, minha hija. A querida Sari também. Estávamos todos na casa e fomos a compartilhar algo. E vino em meu coração um pesar tão grande de que a nossa noite poderia terminar assim. E começamos a falar na mesa com elas. Puse um dibujo de Martim Lutero. A Jéssica havia compartilhado em um grupo também um dibujo bonito de Martim Lutero. E começamos a falar, começamos a orar. Eu estava tão incomodado. E dentro daquele lugar, com as ventanas cerradas, ensinando a los bebês, hablando de la palabra del Señor. Eu estava cumprindo o que estava aqui no Salmo 78. E já vou a terminar. Mira por favor o Salmo 78. Eu te vou a desafiar a sair daqui hoje e volver a seu hogar e ensinar a sua família, ensinar a seus filhos, a la abuelita, al padrino, a la madrina, estas verdades. El Salmo 78, el versículo 4, por favor, Pastor Omar. Não é uma sugerência, queridos, não é uma sugerência. Não vou volver a repetir todo o que foi falado aqui. Jéssica com Josué lo hicieron com maestria. Hablaram sobre as 5 solas. Só vou dar um vistazo. Não vamos a volver a ver em detalhes. Você escutou as músicas, escutou o que o pastor Alberto, o pastor Elias estava dizendo. Pero isso aqui não é uma sugerência. Queridos, isso não é uma sugerência, é um mandato, um mandamento bíblico. Você conhece a verdade, você conhece a verdade. E sabe que me chama a atenção do pastor Alberto? Com muito respeito, pastor Alberto. Pastor Alberto, ayer eu tive uma classe magistral com o pastor Alberto aqui. Porque não sei se você sabe, muitos já lo sabem. Pero o pastor Alberto saiu de aí. Vim a Bolívia como missionário estrangeiro.
católico romano, me estava contando aí como servia todo o obispado, conhece em profundidade o catolicismo romano. E aí ele me deu uma classe, eu dizia: pastor, que é um cardenal? Que é um monge? Como le saludo? Como é? E Deus salvou nosso querido pastor Alberto, de onde saiu, para estar aqui conosco hoje, contando essas verdades. Usted escuta como habla com propriedade. Não é um engenheiro falando de medicina, não. Não é um médico falando de mecânica, não. É alguém que estuvo aí, pero a luz de Cristo brilhou em las tinieblas. Dicho que há de la reforma: post tenebras lux, depois de las tinieblas luz. E a luz de Cristo brilhou. E agora você conhece essa luz. Você vai volver a seu hogar em seguida. Vai volver a sua casa. Vai volver com seus familiares. Vamos a comer. Não, não vou a comer. Coma com eles. Pero veni, hijito, veni, errado, veni, vamos a comer aqui. Vaya. La luz brilha em las tinieblas. Sal dentro de salero não tem propósito. Somos um grande salero com paredes grises, pero sal aqui adentro não tem propósito. Sal tem propósito allá afuera, donde está podrido. Aí o mundo necessita sal. Vaya, hoje en la tarde, vaya a la casa de sua abuelita. Pero misionero, minha abuelita é católica, aí vão nascer rezas, não há problema, vaya. E como passou com minha Esmeralda essa semana, chamei a Esmeralda, ela disse: papai, estou decepcionada, estou triste. Que passou, Esmeralda? É que meus amigos todos foram à mesa mastaco, como se chama? Mastaco. Havia mastaco na escola e todos os chicos bajaram ao mastaco. E Esmeralda, mientras os chicos estão aí, Esmeralda está orando. Mira a oração: Senhor, perdona. Esmeralda orando: Senhor, perdona-los que não sabem o que fazem. Senhor, me perdona também, que eu não sei o que hago, Senhor. Como assim? Esmeralda dizia: Senhor, me perdona também, porque eu não sei. E vaya, pois aunque não sepas lo que vaya. E esté orando. E termino com esse testemunho. Recém habíamos chegado a Bolívia. Changuitos em Bolívia. Si não sabíamos nada de Bolívia. Alquilamos uma casa por la circunvalación. Não vou dar muitos detalhes, pero quizás você conhece, não é? Por la circunvalación. Quando estávamos bajando as gradas, havia Chalha, todavia aí. Eu pensei: caramba, que festivos são os bolivianos, nos estão dando as bem-vindas. Churrasco, não é? Inocente, tonto, opa, para que entenda, não? Eu mirei a Chalha, que interessante. E eu fui a patear ratito assim, não? E creio que caiu um raboncilho, algo caiu ao fogo, hermanos, Deus mío. Subiu um humo assim. Parecia Pocahontas assim. E nos assustamos. E entramos à casa. E a vecina, com todo carinho, a dueña da casa vino, arreglou a Chalha, a coa, arreglou. Não passou muito tempo. Começamos a ser cultos na casa. E eu invitei a família: participe com nós aqui na casa. Queremos participar com vocês, compartilhar a palavra de Deus. E a dueña da casa me hizo uma proposta irresistível. Digo: ok, Don Samuel, eu participo com a condição de que vaya al mastaco que vamos a ter na casa de la abuelita. Vamos a hacer misa na casa de la abuelita. La mesa vai ser grande, Don Samuel, ele vai encantar. Digo: vámonos pues, vámonos. E eles participaram com nós do culto e fuimos a la casa. Com muito respeito, escute isso, por favor, escute, com muito respeito. Não conhecíamos, nos sentamos, respeitamos. Estuvimos compartilhando. Havia duelo nessa casa. Havia duelo. A abuelita havia falecido. Não era festa. Havia duelo. Havia dolor. Hemos participado. Pero chegou um momento muito difícil para nós. Foi quando fomos invitados à mesa. Fomos eu, minha esposa, meus filhos. E nesse momento, nos burlamos. Nos rechazamos. Nunca dissemos nada em contra. Pero Deus me deu uma palavra. Mientras eu estava na mesa, o Senhor me dijo: ore por la familia. Ore por la familia. E nos acercamos com os olhos cerrados. Empezamos a orar: Senhor, abre os olhos dessa família. Salva a família. Alumbra da oscuridade, Senhor. Assim como Tu has salvado a tantos, ajuda essa família. Terminamos,
nos fuimos después. Y es así, usted va a salir de aquí enseguida. Quizás hoy mismo vas a recibir una invitación. Quizás en los próximos días será confrontado. No huya, no huya, no tengas miedo. Con mucho respeto, con la palabra del Señor en manos, cumpriremos ese mandato. Leamos una vez más para la conclusión, por favor, así sentado como estamos. Ese es su mandato. Vaya, vaya. Ay, voy a llamar al pastor. No llame, a no ser si es para compartir algo, vamos a comer, me llame, pues, ¿no? Amén. Pero si es para discutir con su familia, no voy. No, nada está para discutir, pelear. No, el pastor vai venir, te vai dar uma paliza, te vai dar com a Bíblia em sua cabeça. No, está mal. Vaya usted e predica a palavra, ore com seus familiares. Amém. Quantos dizem amém? Amém. Leamos 1, 2, 3. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmos 78, versículo 4. Aplaudan al Señor Jesucristo. Pongámonos parados, por favor. Já que mantamos, hermanos, pongámonos parados, por favor. Me gustaría llamar aquí ahora adelante, aquí todo el coro que ha cantado, todo el coro que participó, por favor pase aquí adelante, por favor, todo el coro, pase aquí por favor, los coristas, los músicos, por favor, pasen todos, nuestro pastor Alberto, pastor Elías. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Gracia, inmenso amor. Y cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.